Conversar sobre educação é uma coisa bastante complexa nos dias atuais. Primeiro porque a educação constitucionalmente está assegurada a todos, não necessariamente todos aqueles que estão na educação formal efetivamente têm uma construção na educação. Então, atualmente se questiona muito, atualmente há algum tempo já se questiona muito sobre reformular essa forma de educar, de ela ser menos conteudista e mais próxima à realidade, né? Mas eu vou trazer uma frase para vocês do Platão, que na realidade parece que ele faz referência ao Sócrates quando ele fala disso, né? Que é a seguinte: a educação não é o que alguns proclamam que é, porquanto pretendem introduzi-la na alma onde ela não está, como quem tentasse dar vista a olhos cegos. E isso 500 anos antes de Cristo, eles já estavam pensando e falando sobre isso. E o que eles estão dizendo aí? O que eles estão trazendo à tona, né? Então a gente pensa assim, a educação hoje precisa ser repensada, ela precisa ser feita de uma nova maneira, ela precisa ser mais criativa, e aí aparecem os professores de cursinho, as propostas inovadoras, tudo isso é muito bacana. E muito importante, esse movimento é muito importante, acho que cada vez mais vivo e mais interessante, mais pessoas interessadas em propor algo diferente, em propor uma outra forma de contribuir com a educação. Mas o que o Platão traz, eu acho que tem uma questão que é assim, não adianta simplesmente a gente querer ensinar, não adianta simplesmente a gente colocar coisas para serem aprendidas. Se não tiver espaço, se não tiver sentido para que as crianças, os adolescentes e mesmo nós adultos consigamos aprender. Aquilo tem que estar conectado, né? O que ele fala aqui, a frase no final, ele fala assim, como quem tentasse dar vista a olhos cegos. É mais ou menos isso. Não adianta eu querer dar conhecimento, dar conceitos, ensinar coisas para quem não tem condição de aprender. E a condição de aprender não é simplesmente uma condição, eu posso aprender, eu tenho habilidade para aprender, eu tenho desenvolvimento para aprender. Não é só isso, mas eu penso que é muito mais que isso, tem que fazer sentido. Porque eu posso ter habilidade para aprender sobre elétrica, por exemplo. Eu tenho habilidade, eu acredito que eu tenho, eu não entendo, mas eu acredito que eu tenho habilidade para isso. Eu tenho condição de fazer um curso, de estudar, de me interessar, de entender como isso funciona. A elétrica, ela está no nosso dia a dia a gente vive isso. E por que eu não aprendo? Porque mais do que condição intelectual, do que interesse, eu tenho que ter alguma coisa aberto. Eu tenho que ter a alma preparada, interessada nisso. Tem que fazer sentido para mim. Se faz sentido para mim, eu não preciso nem ir para a escola, porque eu vou aprender no ligar e desligar a luz, no mexer, no ligar ou desligar o chuveiro. Eu vou aprender isso nas coisas que eu encontrar que tiver elétrica. Afinal de contas, não é assim que a gente aprende? Tudo que a gente aprende na vida, desde pequenininho, aquilo é oferecido ou aquilo está ao nosso redor, mas a gente aprende quando? Quando eu tenho habilidade, o meu cérebro está preparado para aquilo, e quando alguma coisa desperta em mim um interesse. O interesse é onde? Na minha alma, um interesse na alma, naquilo que está dentro da gente, né? Naquilo que faz sentido. E é isso, é assim que a criança começa a falar, é assim que ela começa a andar, é assim que eu descubro a profissão que eu quero seguir, é assim que eu descubro o que eu quero estudar, é assim que eu descubro o jogo que eu quero jogar. Tudo vai acontecer pra gente exatamente com essa combinação da condição que eu tenho, de habilidade que eu tenho corporal, intelectual e emocional para receber aquilo. E quando aquilo toca a minha alma, toca algum lugar muito diferente
de simplesmente a consciência, de simplesmente a condição de poder entender aquilo que é dito. Porque entender aquilo que é dito, hoje em dia até os cachorros entendem, né? A gente fala, senta, ele senta, deita, ele deita. Cada vez mais os animais compreendem o que a gente diz. Mas não necessariamente faz sentido para a alma deles. Para a alma deles faz sentido andar no carro com a janela aberta e sentir o ventinho. É isso que faz sentido. E aí por isso que eles são felizes, sabe? Simples assim. Então, a minha frase do Platão, que foi um filósofo tão antigo e que ainda hoje, quando a gente lê uma frase dele, quando eu li isso aqui, eu li na República, eu pensei, meu Deus do céu, parece que ele está falando dos dias de hoje. Isso é fantástico, né? Você pensa, como assim? Ele escreveu isso naquela época e ele não vivia o que a gente vive hoje. Então vejam, o que ele está trazendo é uma questão que está nos acompanhando a humanidade há muitos anos. E é aquilo que a gente tem que devagarinho, internamente, ir descobrindo. Como é que eu faço? Como é que é? O que faz sentido para minha alma? Aí, quando a gente encontra isso na gente, a gente consegue aprender muita coisa e construir muita coisa. E muito mais ainda para as nossas crianças, né? Quando para elas faz sentido, quando toca na alma delas, quando elas ficam super entusiasmadas porque elas viram uma aranha branca, como o meu filho viu essa semana, e aí ficou enlouquecido porque ele nunca tinha visto, ficou entusiasmado, e aí ele quer saber, e aí ele quer entender, e é isso. É aí que a gente encontra a alma. E é aí que a gente vai viver uma vida mais plena e feliz, a hora que a gente encontra a nossa alma. Até mais!